dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, minha amiga, uma ótima semana. E nessa segunda-feira, hoje, 23 de junho, hoje é dia de véspera de São João, né? Hoje é um dia muito legal para quem gosta de festa junina. E aí, nesse Brasilzão nosso aí, tem muitas cidades e muito estado que fazem belíssimas festas juninas e o pessoal curtindo hoje, véspera de São João, né? Sem balão, mas pulando fogueira, comendo aquela pipoca, tomando aquele quentão, é só alegria. Isso é muito bom. Bom, meus amigos, vamos falar do Santos, uma semana que promete muitas informações, promete novidades do time da Vila Belmiro, mesmo porque a delegação, os jogadores do Santos retornam agora, no dia 27, né? O time volta de férias, depois de quase 15 dias aí, pessoal curtindo férias, agora retornando às atividades, já pensando no retorno do Campeonato Brasileiro, que até agora não temos a data definida do jogo contra o Palmeiras, pode ser dia 12, dia 13 ou dia 14. A CBF ainda não marcou a data oficial e, com isso, o Santos vai começar a trabalhar visando as duas iniciais partidas, que é contra o Palmeiras e contra a equipe do Flamengo. O Flamengo está definido, dia 16. A única esperança da diretoria é tentar jogar esse jogo lá para o Morumbi, porque aí o Santos poderia oferir uma boa grana em termos de renda, né? Daria para colocar lá 60 mil, 55 mil torcedores do Santos no estádio do Morumbi e com isso o Santos teria uma boa arrecadação. Agora resta saber o que a diretoria vai pensar e também a própria comissão técnica a respeito desse jogo. Mas seria interessante, né? O Santos pegar o Flamengo lá no Morumbi. Vamos saber até onde o Flamengo vai chegar também na Copa do Mundo de Clubes, como também o Palmeiras, né? E como é que eles vão vir para essas duas partidas? Porque esses jogadores não tiveram férias nessa parada aqui. Será que o time do Palmeiras vai dar algum descanso para os jogadores? Será que eles vão colocar um mistão do mistão para enfrentar o Santos nessas partidas? Vamos ver no retorno das duas delegações e também tem o Fluminense, o Botafogo. Enfim, mas o Santos ainda se preocupa mais com a equipe do Palmeiras e também com a equipe do Fluminense. Bom, algumas notícias essa semana no retorno aí das férias. A diretoria deve anunciar mesmo oficialmente a contratação do William Arão, volante que foi contratado, o passe estava com os direitos econômicos, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos, aí estava no mercado e o Santos acabou acertando a sua contratação. Jogador que vem para atuar tanto na zaga como no meio-campo, 33 anos de idade. É um atleta que o próprio Clever Xavier, o técnico do Santos, está depositando muita confiança no futebol dele. Se a gente se lembrar daquilo que ele fez, tanto no Corinthians como no Flamengo, né? A última passagem dele no Brasil, o Flamengo conquistando vários títulos, e é um jogador que tem uma pegada boa, tem uma raça boa, é um jogador que se empenha, e isso daí a gente quer que ele tenha agora, né? Porque quando ele estava aqui há 2, 3 anos atrás, era um atleta. Agora, tomara que ele não perdeu essa pegada e com isso o Santos conseguindo aí um grande reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos ver ele se apresentando. Outro jogador é o Igor Vinícius. A informação é que a diretoria acabou acertando mesmo a contratação do Igor Vinícius junto à equipe do São Paulo e já acertou com o jogador também. É outro atleta que deve ser anunciado no retorno dos jogadores das férias. Isso quer dizer, o Santos até agora contratou 2 jogadores, um para o meio-campo ou para a zaga e um lateral direito. Existe mesmo a possibilidade ainda do Santos contratar o Mike, que está com o time do Palmeiras no Mundial. O retorno dele, aí o Santos vai conversar com o Mike para saber das possibilidades financeiras, né, de salário, o acordo com o Palmeiras, porque ele tem ainda mais 6 meses de contrato com o Palmeiras, como é que o Palmeiras vai liberar o jogador, enfim, tudo isso ainda precisa ser definido no retorno do time do Palmeiras do Mundial, e aí o Santos vai tentar contratar. Bom, a gente sabe que a diretoria e como também o departamento de análise de mercado estão trabalhando fortemente para poder trazer jogadores com qualidade
custo barato, né? Porque sem custo de compra, mas sim ou empréstimo, ou o jogador já está com os direitos na mão, os direitos econômicos, e acaba sendo contratado pelo Santos dessa maneira. O Santos não pagando nada para uma equipe, é difícil tirar jogador atualmente desses times grandes aí, mas o Santos está monitorando o mercado e tem alguns clubes que têm condição do Santos negociar a contratação de certos jogadores. Como, por exemplo, o Santos está monitorando e já entrou em contato com o empresário do Ronald, atacante de 24 anos. Esse jogador começou no Atlético de Goiás, ele acabou rodando aí a Europa, né? Jogou quando ele foi negociado, né, para fora, ele acabou atuando aí em outros países, né? Jogou em Portugal, foi lá que a diretoria desse clube inglês que disputa a segunda divisão ficou impressionado com o futebol dele e aí acabaram contratando o jogador. É um jogador que no mercado inglês ele tem um custo que o Santos poderia arcar, né? Não é aquele custo alto, é um custo que o Santos teria condições de contratar e é por isso que os dirigentes do Santos estão pensando nessa contratação. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque existe o monitoramento, existe a procura, existe o contato com os dirigentes do time inglês e também com o próprio empresário do jogador. Um detalhe é que, quando ele foi comprado, né, ele valorizou demais, porque é um atleta de 24 anos e acabou se destacando na Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês. Hoje, o passe dele, os direitos econômicos, eles estão achando que o Santos, na base de 2 milhões de euros, consegue tirar o atleta, o que daria 12 milhões e 700 mil reais na moeda brasileira. Tomara que o Santos consiga essa negociação, porque, pelas informações, que ele saiu daqui ainda para o Atlético Goianiense, passou aí pela equipe ainda do Grêmio de Anápolis antes de ser transferido, jogou no Guarani e antes de ser transferido para o Estrela, o time amadora de Portugal, ele acabou fazendo todo esse trabalho. Por último, foi negociado com essa equipe inglesa que disputa a segunda divisão, mas que, pelo monitoramento, é um jogador que tem um grande potencial. Às vezes o atleta vai para uma divisão que não representa aquilo que ele joga, mas quando ele vai para um time melhor, que tem mais qualidade, ele acaba se destacando. É por isso que o pessoal de análise de mercado viram todo o potencial dele e colocaram na pauta para que o Alexandre Matos possa negociar o jogador. Vamos ver como é que ele se comporta, de que maneira o Santos pode acertar essa contratação, o que seria um outro reforço importante, porque o Santos até agora contratou um lateral e um volante. Agora precisa de mais um zagueiro, que é a meta, e 2 atacantes. Já estão de olho no Ronald e um outro jogador que, se o Santos contratar, vai ser uma baita contratação, porque na época que ele estava no Bragantino, meu amigo, ele jogava muito, né? Não sei se vocês se recordam do Elinho, meio atacante que jogava no Bragantino. Ele foi um dos destaques da equipe do RB Bragantino, foi um jogador importante em vários momentos do Bragantino nos campeonatos, e ele acabou sendo negociado para a equipe do Toluca, do México. Só que, nesse momento, a informação que nós obtivemos, ele tem 25 anos de idade, ele foi solicitado pelo técnico Kleber Xavier, por saber que ele não está bem no Toluca, que ele gostaria de retornar ao Brasil. E aí o técnico Kleber Xavier, que também está monitorando junto com o Alexandre Matos, pediu para que a diretoria pudesse tentar a contratação dele. Né? Trata-se de um baita de um jogador. Esse sim, a gente pode falar que, se ele chegar no Santos, vai ser um ótimo reforço para a sequência da temporada. Eu acredito até que essa negociação com o Toluca possa ser uma negociação mais tranquila
para o time do Santos. Né? O Santos pode aí, se bem que teve problema lá com o Toluca na época do presidente Andrés Rueda, né? Quando o Cueva foi para lá, deu aquela confusão toda, o Toluca teve que pagar lá os 25 milhões, que deu quase 32 milhões para o time do Santos. Não sei como é que está o envolvimento aí, né? As relações internacionais entre Toluca e o time do Santos. Mas nada de que um bom papo e um bom dinheiro resolve qualquer problema, né? E numa dessa, o Santos consegue contratar esse belo jogador, que, na minha opinião, seria um ótimo reforço para o time da Vila nesse exato momento. E aí o Santos teria aí 2 jogadores que atuam pelos lados, né? Tanto o Ronald como o próprio Elinho, e aí o Santos já estaria com uma situação mais tranquila com relação ao comando de ataque, e aquilo que o técnico Kleber Xavier está pensando. Agora, resta o zagueiro, né? Onde o Santos vai buscar esse zagueiro tão procurado, né, pelos dirigentes e pela comissão técnica, como também pelo pessoal de análise de mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a última informação é que, como o Santos volta dia 27 de férias, o Santos recebeu 2 convites para jogar nos Estados Unidos. Aproveitar esse clima, né, de futebol sul-americano, né, como quando várias equipes estão se despontando, e o Santos acabou recebendo 2 convites para atuar na Flórida. Um jogo em Miami e o outro jogo na Flórida. A diretoria está estudando a possibilidade de conseguir, aí não está ainda definido as datas, mas nem os 2 clubes que o Santos poderia enfrentar. Mas existe essa possibilidade do Santos sair, né, nesse momento em que está fazendo uma pré-temporada, que vai acontecer a partir do dia 27 até o dia 12, para ficar pelo menos uma semana fora do país, jogando e treinando lá em Miami, em Flórida, e também faturando uma grana. Vamos ver se isso vai vingar, ou o técnico Kleber Xavier entende que não é o momento de sair do Brasil para jogar lá fora, o importante é ficar aqui e poder trabalhar com o time do Santos. Mas a internacionalização da marca do Peixe continua sendo o foco principal nesse exato momento, com o Neymar no time do Santos, poder levar mais uma vez e reforçar, né, o prestígio que a marca Santos tem tanto nos Estados Unidos como em outros países do mundo. Por isso está na hora do Santos voltar a brilhar no exterior. E quem sabe esses 2 amistosos já é o início, não é isso? Bom, meus amigos, não esquece de dar aquele like, não esquece de fazer inscrição no nosso canal, não esquece de acompanhar a gente ao meio-dia no Baixada Esporte, primeira edição pelo canal do YouTube, e também não esquece de participar às 19 horas. Marca aí, ó. Já agenda aí, ó. Meio-dia tem Baixada Esporte, primeira edição. 19 horas, Baixada Esporte, segunda edição, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no time da Vila nesse exato momento. Tá bom? Conto com você. E olha, aquela ajuda é importante para nós, principalmente quando você faz a inscrição no nosso canal e poder participar do sorteio da camisa, tá bom? E o like também, para que a gente possa divulgar cada vez mais o Baixada Esporte. Beleza? Forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma ótima semana e até logo mais. Arquibancada vibrando.